Fala pessoal, tudo bom? Vamos dar uma olhada nessa questão 35 do ENAD de 2017, tá? Então, o que ela está me dizendo? Na construção civil, recomenda-se o uso de pavimentação permeável no tratamento das áreas externas, como forma de evitar a impermeabilização do solo e, com isso, permitir que a água da chuva escoe para os lençóis subterrâneos. Perfeito. Nesse contexto, o pavimento que apresenta maior permeabilidade à água é o construído com. Opa, perfeito. Então, aqui eu tenho que ver qual que vai ser, dentre as opções apresentadas, aqueles que têm a maior permeabilidade, tá? Então, vamos analisar aqui. A minha primeira opção é um pavimento de concreto, tá? Então, eu preciso entender como é que é o perfil desse pavimento de concreto, né? Então, um pavimento rígido ou um pavimento com placas de concreto. Então, esse pavimento, ele vai ser o seguinte, eu vou ter lá a minha placa de concreto, tá? Ela é executada da seguinte forma, eu faço, tá, a minha concretagem de forma contínua, depois eu venho e abro, né, ali as minhas juntas para garantir a parte de a não fissuração, né, o não trincamento desse pavimento. Então essa aqui é a nossa placa de concreto, tá? Então o esquema aqui não é o desenho, né, é a representação. E essa placa de concreto, ela vai ser executada acima de uma camada, tá aqui o nosso subleito, né? Subleito, acima de uma camada em material granular, que vai ser a nossa subbase. Então eu sei que o meu concreto ele não é permeável. Tá? Ah, mas tem concreto permeável. Perfeito, tem, mas aqui ele não está falando sobre placas de concreto permeável, ele está falando somente sobre concreto, né? Placas de concreto. Então eu sei que esse pavimento, né, ao ser submetido, né, a uma precipitação, essa água ela vai escoar para o meu sistema de drenagem e não vai penetrar, né, nesse meu perfil de pavimento. Então eu sei que a placa de concreto está fora. A minha letra B é a parte de bloco de concreto intertravado, ou meu pavimento em paver, né? Aqui já é outra conversa. Eu vou ter, por exemplo, o meu subleito, tá? Então, acima do meu subleito, eu vou ter uma camada de material granular, mais grosso, tá? E esse material granular, né, pode ser, por exemplo, uma BGS. Então, vamos botar aqui uma BGS. Acima dessa BGS, eu tenho um material um pouquinho mais fino, que vai ser uma areia lavada, por exemplo, tá? Então, essa aqui é areia. Eu nivelo essa areia e coloco os meus pavers assentados nessa areia. E, após a colocação desse paver, eu jogo mais areia para fazer o intertravamento desse meu pavimento. Então, olha só, esse pavimento aqui, eu tenho praticamente uma camada inteira de material granular que permite a minha passagem de água, permite a percolação de água. Então, esse aqui, né, esse tipo de pavimento, já tem uma alta permeabilidade, comparado ao concreto. Tá? Vamos para o próximo. Vamos deixar ele aqui, porque ele pode ser uma alternativa interessante, né? O próximo, olha só, 3 tipos de revestimentos betuminosos. Então, eu sei, gente, tratamento superficial, então eu já sei que essa galera aqui não vai estar. E a minha resposta é a letra B. Opa, por que eu já fiz isso direto? Porque eu sei que é um tratamento superficial. Né? Como é que eu trabalho com esses tratamentos superficiais? Vou botar aqui, ó, tratamento superficial. O que seria um tratamento superficial simples? Então, olha só, tá lá minha base pronta, né? Vou botar aqui, tá lá minha base. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou lançar uma camada de ligante asfáltico. Então, tá aqui meu ligante. Acima desse ligante, tá certo? Eu vou jogar, vou até botar em outra cor aqui, os meus agregados. Perfeito? Joguei aqui esses meus agregados. E faço a compactação dessa primeira camada. Se eu fizer somente isso, eu estou no tratamento superficial simples. Se eu jogar de novo o meu ligante, então eu jogar mais uma camada de ligante e distribuir mais uma fileira de agregados, tá? E esses agregados eles vão diminuindo com o tamanho, eu tenho tratamento superficial duplo. Se eu jogar uma terceira camada de ligante e jogar uma terceira camada de agregado, tá certo? E compactar isso,
eu tenho meu tratamento superficial simples. Lembrando que isso aqui é só um esquema, né? Essa espessura ela é bem pequena. Então, olha só, eu estou trabalhando com asfalto. Asfalto é um material que é completamente impermeável, né? É utilizado até na impermeabilização de obras em concreto armado, por exemplo. Então, a permeabilidade desse tratamento superficial também é muito baixa. Então, a baixa permeabilidade, né, eu posso até te considerar placa de concreto é a mesma coisa, baixa permeabilidade ou até mesmo permeabilidade nula, né, ou muito pequena. Então, por isso que entre essas opções, a que mais se adequa, né, que tem a maior permeabilidade, é o bloco de concreto intertravado, que é conhecido como paver. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários e até o próximo vídeo.